Trump está frustrado com negociações com o Brasil, diz assessor. Kevin Hassett, diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, afirma que o presidente considera políticas brasileiras como uma ameaça à segurança nacional. Isso aqui foi a entrevista que ele concedeu à rede americana ABC. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está frustrado com as ações e negociações comerciais do Brasil, segundo informou o diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett. Ele também afirmou que a tarifa aplicada ao Brasil é mais alta por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí o Estadão colocou aqui a tradução, né, entre aspas, do que ele teria dito em inglês. O ponto principal é que o presidente tem ficado muito frustrado com as negociações com o Brasil. Normalmente, não se trata necessariamente de um país específico, mas com o Brasil, sim. As ações chocaram o presidente e ele deixou isso claro. Tá, mas e a parte aí de Bolsonaro? Tá aqui. Para Hassett, Trump tem o direito de tomar atitudes específicas quando achar que se trata de uma ameaça à segurança nacional. Disse que o presidente norte-americano deixou claro que a situação envolvendo Bolsonaro o incomoda. Ali tá aspas de novo. Eu acho que essa tarifa para o Brasil é muito mais alta por causa da frustração do presidente com Bolsonaro. Ele tem sido bastante franco sobre isso com o caso Bolsonaro, certo? O ponto principal é o que estamos fazendo coletivamente em todos os países. É realocar a produção para os Estados Unidos para reduzir a emergência nacional. O diretor da Casa Branca deixou claro que há um superávit em relação comercial com o Brasil e que a estratégia adotada é para que os objetivos continuem sendo alcançados. No superávit comercial, não déficit, temos superávit com o Brasil há 18 anos. Se você não tiver estratégia geral para isso, então haverá transbordo, declarou. Assim, e de forma inegável, Bolsonaro aí, né? Existe uma certa preocupação com Bolsonaro, para além das questões econômicas, mas também tem as questões econômicas. Aí Bolsonaro ontem comenta sobre o assunto, colocou ali um tweet, 4 tópicos. O que falta para o Brasil ser a terra prometida do Ocidente, primeiro. E olhem o tom que Bolsonaro adota. Sério mesmo, olhem o tom. Tentar fazer hoje um vídeo sem treta, mas eu sei que vai dar treta. A carta do presidente Trump tem muito mais ou quase tudo a ver com valores e liberdade do que com economia. Não me alegra ver sanções pessoais ou familiares a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%. Todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Há pouco, seu vice disse na Europa que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado valores comuns a seus povos. Quem falou isso foi o Vance, né, o vice, naquela conferência em Munique. Foi Munique ou foi Berlim? Acho que Munique, logo no início aí do mandato do Trump. Que foi agora, né? Final de janeiro, início de fevereiro. Peraí. Eu comentei sobre isso. Eu nem pensei, nossa. É um negócio que dá dentro de mim que eu fico nervoso se eu não puder falar o que eu mostro. Mas acho que foi fevereiro. Deixa eu ver aqui fevereiro pra dar um bisu aqui. Ai, vamos olhar. Estados Unidos. Tá, uma nova ordem global. Eu acho que se tiver, deve estar por aqui. Deixa eu ver o resto. Porque o restante é tudo o SAGE. A não ser que. Não, a briga entre nações é outra coisa. Deve ser aqui, ó. Nova ordem global. Trump, retaliação. CEO. Trump propõe cúpula. Vice de Trump ignora conflito e indica apoio à direita radical ao discussão em cúpula sobre Ucrânia, blá blá blá. Não sei, aqui, ó. Discurso completo do Vance. É isso mesmo. Deixa eu ver o que ele tá aqui, o que ele fez. Tudo desde nossa política na Ucrânia até a censura digital é anunciado como uma defesa da democracia. Mas quando vemos tribunais europeus cancelando eleições... Ah, tá, ele tá falando que essa turma, quando os globalistas agem, é isso, né? Cancelar outras, devemos perguntar se estamos mantendo um padrão apropriadamente alto. É isso. É nesse discurso que ele falou o recuo da Europa em alguns de seus valores mais fundamentais, valores compartilhados com os Estados Unidos da América. Fecha as mídias sociais que ele reclamou. Criminalizações, até mesmo privadas. Deixa eu ver se eu acho o pedaço. Deixa eu ver se eu grifei o pedaço, né? Aqui ele reclamando também de rede social, de censura. Da administração anterior.
tem que pegar ali. Mas é nesse discurso aí que ele fala sobre a questão de retornar aos valores, né, que antes eram comuns no mundo ocidental como um todo. Bom, em resumo geral. Mas tá ali. Foi realmente em fevereiro. Fevereiro de 2025. Vai lá, discurso completo, tá transcrito lá no Atlas. Tem também um vídeo legendado. O trailer ali compartilhou. Você acha lá no tweet dele. Mas vamos voltar. Aí, Bolsonaro termina falando o seguinte. O tempo urge. As sanções entram em vigor no dia 1º de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre irmãos e com a anistia também a paz para a economia. Bolsonaro. Então, assim, um tom de boa, de forma bem clara, que eu acho que nem precisava ter escrito isso daí, né? É porque existe muita má vontade. Existe verdadeiramente assim, o interesse de culpar as pessoas por coisas absurdas, como se a galera realmente estivesse celebrando que o Brasil vai ser punido. Ninguém está celebrando que o Brasil vai ser punido. Quem quer que o Brasil seja punido? Se as pessoas têm algum tipo de, sei lá, de felicidade com o que está acontecendo, é por ter algum tipo de esperança que realmente o Brasil pode encontrar a paz. Que as vítimas, né, possam parar de ser perseguidas. É isso que passa na cabeça das pessoas. É tudo que está acontecendo. Então você vê um posicionamento de Bolsonaro, acho que bem de boa, né, explicando o óbvio, que nem precisaria explicar, mas tudo bem, guarde isso na cabeça. A gente vai voltar nisso daqui, né, sobre formas de falar. Acho que tem várias formas de falar o assunto, né? Ainda mais, só está falando de paz, pacificação nacional. Deixa eu voltar aqui de novo. Quando o Bolsonaro fala assim, a gente, trazer paz para a economia. Tem uma coisa que eu falo há anos, que eu sempre disse que a direita ela tinha que ampliar o rol de conteúdos. Não pode falar só judiciário. E às vezes eu fazia assim, eu falei, rapaz, se falar que não pode mais falar do judiciário, vai ter gente que não vai ter nem mais o que falar. Isso tem um fundo de verdade muito grande. E pense o seguinte, se amanhã volta a liberdade, vamos pensar assim na utopia, amanhã tá tudo resolvido. Acabou o inquérito, as vítimas são soltas, não tem mais censura nas redes sociais e pronto. Voltamos à normalidade. Amanhã. E aí? A direita vai ter que começar a falar de algum outro assunto. O PT, se for ficar gritando, vai ficar gritando sozinho, isolado. Vai ser até pior. E aí? Então, assim, esses embates que a gente vê dia sim, dia também, dia sim, dia também, só acontecem porque tem alguém perseguindo a direita. No dia que parar de perseguir a direita, não vai ter mais esse assunto. E não existe vácuo. Na hora que abrir um espaço na discussão, essa discussão vai ser preenchida com o quê? Segurança pública, saúde, educação, meio ambiente, tudo isso que está acontecendo. Então o Bolsonaro tem sim razão quando ele fala, irmão, anistia, pacificação do país é paz para a economia. Vai mudar, porque quando as pessoas estão sendo perseguidas, elas não conseguem pensar em outra coisa. Elas só querem ter um pouco de paz. A vida que segue. Você viu como a postagem de Bolsonaro foi super de boa? E aí vem a porta-voz do regime, né? A digníssima Daniela Lima. Ah, Daniela. Olha só. Falando sobre o prisma da oposição, da base bolsonarista, né? Ao vincular a anistia ao tarifácio, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro minou os esforços de uma ala do Centrão, de uma ala de seus apoiadores, que vem trabalhando para atribuir a Lula a responsabilidade pelo tarifácio de Donald Trump. Ainda que a carta... Bom, eu acho que a carta do Trump, né, como ela vai falar... mencione abertamente o nome de Jair Messias Bolsonaro no primeiro parágrafo, havia esse esforço de dizer, olha, foi a diplomacia do Lula quem falhou nas negociações, Então, assim, todo esse esforço para colocar a culpa no Lula, esconder Bolsonaro e tirar de campo o bode, né, que são os problemas jurídicos, isso interessa a quem? A quem interessa manter Bolsonaro sendo perseguido? A quem interessa manter as vítimas na cadeia? Porque tem gente que realmente quer que Bolsonaro siga perseguido, né? E Centrão, tudo bem. A gente sabe que é o Centrão. E os aliados de Bolsonaro? É o que eu falei pra vocês. Gente, tem coisa assim que não é porque você vai falar em vídeo que, olha, não conte isso. Todo mundo sabe, gente. O jornalismo e as pessoas do poder, todo mundo sabe que Duda Lima fez. Aquela campanha do Lima, todo mundo viu, todo mundo sabe onde veio. Inclusive até o PT entrou aí com ação, quando Gustavo Guedes e tudo mais. Todo mundo sabe de onde veio, gente.
As pessoas que têm o poder, que têm a caneta, vocês têm que se colocar na cabeça dessas pessoas. Como o cara que tem o poder, tem a caneta na mão, reage ao ver que Bolsonaro não tem unidade nem em seu próprio partido? Então, assim, eu não sei se o Duda Lima faz isso de maldade pura ou se é burrice, mas parabéns, Duda Lima. Você aí conseguiu um fato gigantesco. Tem 3 dias comentando sobre isso, né? Aí, mais uma vez, é Daniela Lima. Mas, escuta aqui só o final agora, que agora vai seguir por outro caminho. Ó a descaração. Diplomacia do Lula quem não se mexeu para se aproximar dos Estados Unidos, então a culpa é do atual governo. Quando o Bolsonaro chama para si, diz, olha, eu não tô satisfeito, não tô feliz com esse tarifaço, mas só a anistia é que vai trazer paz econômica para o país, ele joga no colo dele, joga no colo do tema, da bandeira que os filhos dele têm defendido abertamente. Ou seja, ou anistia todo mundo e para o processo contra Jair Bolsonaro, que é o que Trump pede textualmente na carta, ou o tarifaço vai continuar. Então, esse esforço de comunicação que estava sendo feito para tentar jogar ou dividir a responsabilidade com o atual governo foi minado pelo próprio ex-presidente. Olhando sobre um outro prisma, que é o prisma jurídico, Beth, eu perguntei textualmente a um dos advogados de Bolsonaro se ele havia sido consultado pelo ex-presidente antes do ex-presidente escrever essa nota. E este advogado decidiu não responder. O que me leva a especular sobre a pertinência jurídica ou não dessa nota feita pelo ex-presidente. Ela faz a pergunta, o cara não responde, e porque não responde, agora ela vai te falar o que está acontecendo. Ela vai especular. Ela vai especular. Veja a especulação dela. Porque o ex-presidente sabe que há um inquérito contra seu filho, Eduardo Bolsonaro, por cometimento ou suspeita de coação no curso do processo, ou seja, de você agir para embaralhar uma ação judicial, nesse caso já uma ação penal, nos estágios finais, né? Com as alegações finais sendo apresentadas, já a gente vai falar sobre isso. A da PGR chega no Supremo até amanhã. E aí o ex-presidente abre uma porta, ele que já foi inclusive chamado para depor pela Polícia Federal para explicar porque como banca o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, abre uma porta para, de alguma forma, essas apurações avançarem no sentido de entender se ele, Bolsonaro, diretamente estimulou, agiu ou mesmo trabalhou para que houvesse uma sanção ou para que houvesse um embaraçamento das relações com o Brasil sob o prisma da anulação ou do cancelamento do processo dele. Então, assim, politicamente minou os esforços da oposição e juridicamente pode trazer implicações não só para o ex-presidente, mas também para o processo que seu filho já responde, o inquérito. Ela chegou nessas conclusões só porque o advogado não respondeu a ela. Fábio Van Garten responde, né? A jornalista que adora expor suas fontes, principalmente quando são da Suprema Corte, hoje quis expor um dos advogados do presidente. Ela mesma informa que o advogado não respondeu. Diante da postura correta do advogado experiente, ela inventa teorias que ela julga serem incriminatórias. Isso não é jornalismo, isso é desespero. Globo News, por favor, liguem a lupa. Não, a Globo... Sim, achar que a Globo News está faltando lupa aí é muita inocência, né, Van Garten? Mas tirando isso daí, né, vocês veem o que acontece. Isso é a Globo News. A Globo tem que fechar. Não tem meio termo com a Globo. Pela Globo, eu viro comunista. E a gente esquece propriedade privada e desapropria e divide aí os meios de produção. Aí, pra mim, entrega a Globo pro MST. Bota lá, divide lá, faz uma reforma agrária, lá na Casa dos Marinhos, pra ter um quarto, né? Lá pro como é, o Stedley do MST mora lá também. Na Casa dos Marinhos, tomar um banho de piscina gostoso, fazer um churrasco. Não é bacana? Um churrascão lá na Casa dos Marinhos.